Boa noite, agora 1h50 da manhã do dia 19/3/2019, terça-feira, e está começando o primeiro That's Alex, que é o meu novo projeto, um projeto de podcast que eu venho pensado aí vai fazer um bom tempo, e eu quero começar agora informalmente, né? Não vou levar tão a sério, mas vamos ver no que vai dar. Eu não preparei nenhuma pauta nem nada do tipo. Hoje eu só queria falar mesmo sobre um assunto que... Infelizmente, o primeiro assunto que eu queria abordar nesse podcast nem era esse, sabe? Eu nem queria... Eu tinha outras ideias de primeiros assuntos, só que com os ocorridos aí, né, nessa última semana, eu acabei querendo fazer esse podcast agora então para poder comentar sobre esses casos, que é primeiramente o caso de Suzano, né, e o caso de Christchurch, né, da Nova Zelândia. É muito engraçado que esses fatos tenham ocorrido basicamente, sabe, no mesmo mês, né? E como as pessoas, elas esquecem rápido, né, das coisas. Porque hoje vejo muita gente falando de bullying e como o bullying pode influenciar as pessoas a fazer esse tal tipo de coisa. No caso, claro, de Suzano, que foi a chacina lá dentro da escola, né? E o fato é que isso já se foi discutido naquele caso de Realengo, sabe? Que aquele rapaz, o Wellington, ele entrou e atirou em várias crianças. Mas parece que as pessoas elas se esquecem, sabe? De toda essa campanha anti-bullying que ocorre e acabam que sei lá, se esquecem tipo do dia a dia, sabe? Se esquecem de tentar combater o bullying. Só que nesse caso em específico, eu acho que o bullying não se encaixa. O que eu vejo mesmo é que assim, eu não queria ter falado de bullying na verdade. O que eu queria ter dito mesmo é que eu vejo muita gente, o que tem me incomodado bastante é que eu vejo muita gente tentando tirar um pouco da culpa dos assassinos, sabe? Eles estão sempre tentando colocar a culpa em outra pessoa, seja no bullying, seja no atual presidente, seja em qualquer coisa que, sei lá, as pessoas elas sempre tentam tirar a culpa de si, né? E não só de si, mas dos bandidos propriamente dito, e tentam sempre colocar a culpa em outra coisa ou em outra pessoa. Isso é muito bizarro. É muito bizarro. Não é como se esse garoto que entrou atirando lá na escola de Suzano, não é como se tivesse uma arma apontando para a cabeça dele e, sabe, não é como se alguém estivesse obrigando ele a fazer aquilo ali. Ele fez porque ele é um psicopata. Ele fez porque ele quis. Mesmo assim, as pessoas insistem em dizer que não, a culpa é da sociedade que acaba legitimando esse tipo de violência, que acaba estimulando a violência. Eu não vejo ninguém estimulando a violência. Eu não vejo ninguém falando assim. Aliás, eu vejo, né? Mas infelizmente para essas pessoas, ah, infelizmente essas pessoas que falam esse tipo de coisa, que legitimam a violência, são as mesmas pessoas que estão falando agora, né, que estão dizendo que é a sociedade
que faz com que as pessoas sejam violentas, mas eles mesmos têm um discurso de ódio muito grande, tá? Eu não vou falar, não vou entrar muito nesses detalhes agora, porque é uma coisa mais política, né? E isso é assunto para um outro podcast. Mas o fato é que eles tentam porque tentam tirar a culpa daquele psicopata retardado mental, que era o garoto, Guilherme, se eu não me engano. O único psicopata, o único culpado do que aconteceu lá foi ele. Aí tem outras pessoas que dizem, mas a culpa mesmo foi do maior que influenciou ele. Quem quer fazer vai lá e faz. Quem quer fazer vai lá e faz. E eu tenho uma... Engraçado falar um pouco desse caso, porque eu tenho uma história que ocorreu comigo mesmo. Tipo, eu ali pra, deixa eu ver, 2012, 2013, 2014, eu era muito revoltado com esse negócio de escola, sabe? E eu tinha uma história antiga com os chans, sabe? Eu era frequentador do BR Chan, do 55 Chan, e depois que foi pro Facebook, eu comecei a frequentar o Panelinha do Bananal, PDU, né? Poço de Urânio. Aí veio Casa do Bananal, Filhos do Bananal, Kek Chan. E, cara, a verdade é que esse negócio dos shootings, né, das chacinas que ocorrem em escolas, é como se fosse um meme. Aliás, não é como se fosse um meme, é um meme pra eles. O pessoal do Chan, eles não levam nada a sério, sabe? Às vezes eles postam parada de necrofilia, sabe? É muita parada pesada, que não é tão pesada pra mim, porque eu acho que eu já vi muito disso, sabe? Gore e essas filias doidas, sabe? Porém, eu acho que um pouco da culpa é sim dos chãs que eles frequentavam. Aliás, eu ia contar da minha história, né? Mas, no caso, esse Guilherme, deixa eu só pesquisar, eu acho que é Guilherme mesmo o nome dele. Eu não vou nem pesquisar, foda-se. Ele frequentava lá o Dogola Chan, isso mesmo, Dogola Chan. E que os caras lá é um Chan, só que é na Deep Web, né? Não é difícil de você acessar, é só ter o Tor lá. E o moleque era um frequentador desse Chan. E eu digo que, velho, eu tenho certeza que ah, isso deve ter intensificado muito mais a vontade dele de entrar atirando naquela escola, naquelas crianças. É óbvio que ainda não tô tirando a culpa dele. O moleque é um... Ninguém obriga, sabe? Ninguém obrigou ele a fazer aquilo. Só que quando você tá atrás de um computador, na internet, você, porra, acaba falando, vai lá e faz. Vai lá e faz, sabe? Vai ser legal, pô. Vai lá e faz. Às vezes, essas mesmas pessoas que falam, porra, vai lá e faz, cara. Vai dar nada. Aliás, vai ser bom. Essas são as mesmas pessoas que eles querem fazer, só que eles não têm coragem. Entendeu? E é aí que eu entro, não nessa história no caso, mas aí que entra a minha história. Porque nesses chance eu nem sabia, aliás, eu sabia assim muita pouca coisa de Columbine, mas foi nesses chance que eu aprendi mesmo sobre Columbine, sabe? Eu aprendi quem era o Eric Harris e o Dylan Klebold. Eu aprendi, sabe, eu comecei a me interessar sobre este caso ao mesmo tempo que eu cursava o primeiro ano, entendeu? Então, cada vez mais que eu aprendia sobre Columbine,
eu acabava ficando mais introvertido, eu acabava ficando com mais raiva daquelas pessoas que, sabe, que eu não tinha muitos amigos na escola, exatamente porque eu comecei a ficar mais e mais e mais introvertido e começou a ficar muito difícil, entendeu? O convívio lá. E eu tinha muita vontade, cara. Acho que eu não fiz algo do tipo, exatamente porque eu não tive coragem, sabe? E eu acho que eu devo isso muito à minha família, porque se tem uma coisa que me segura sempre de fazer coisas erradas, é a minha família. Eu tenho a minha família principal, né, que seria o pessoal da minha família primária, é a minha mãe e os meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos e toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eles me recebem com maior carinho, sabe? E eu não conseguiria, sei lá, eu não consigo ver eles tristes, sabe? Eu não quero ser a razão de deixar minha família triste. Eu acho que isso acabou me segurando bastante de entrar nas drogas, sabe? De fazer algo do tipo, de roubar. Eu tenho muito medo de dar desgosto para minha mãe, sabe? E eu já tive muita oportunidade. Eu tive muita oportunidade de fazer coisa errada, de entrar na vida do crime, mas isso é como se fosse um dos meus pilares. E em 2016, pelo Facebook mesmo, eu estava bem engajado nessa parada de Columbine. Eu ouvia as músicas que os caras ouviam, sabe? Eu comecei a gostar do filósofo Friedrich Nietzsche por, por causa deles, entendeu? Eu comecei a ler alguns livros. Aliás, eu só li o Ecce Homo, que é um bom livro, é um clássico. E o Nietzsche, ele pregava o niilismo, né? Ele pregava que assim, que não tem uma razão para nós vivermos, sabe? Que nós estamos aqui para morrer. Vai fazer o que se o futuro é a morte, né? E pro Nietzsche, ele pregou o niilismo a vida toda dele e depois, no fim da vida, ele tentou combater, mas já era tarde demais, né? Digamos que o estrago já tivesse sido feito. E o fato é que eu estava bem engajado. Eu falei, eu ouvia Nine Inch Nails, KMFDM por causa deles. E aconteceu de um dia eu conhecer uma menina chamada, vou colocar Maria, o nome dela. Esse não é o nome dela, mas vou chamá-la de Maria. E a Maria, nessa época, ela estava muito mais revoltada do que eu, sabe? E ela estava estudando também. Se eu não me engano, ela tinha 17 para 18, era a mesma idade que eu naquela época. E essa Maria, cara, ela era muito, tipo, era muito pesada mesmo, sabe? Ela ouvia músicas mais pesadas, ela dissecava ratos, ela ia pra cemitério, essas paradas assim. E a gente começou a ter uma amizade e por pouco, a gente tipo não se junta pra fazer algo do tipo, pra fazer uma chacina. E eu penso nisso hoje. Eu sou um cara que eu não tenho muita vergonha do meu passado, sabe? Eu falo do meu passado abertamente porque eu tenho essa ideia de que nós temos que raciocinar, né, as coisas que já passaram para poder fazer o presente e o futuro. Nós temos que sempre analisar e observar o que já passou, os erros que nós tivemos para não cometer os mesmos erros no futuro. E, cara, isso é uma coisa que eu vejo hoje e
é muito bizarro, cara, é muito bizarro. E o fato desses moleques terem feito isso, eu acho que eu entendo um pouco, sabe? Eu não entendo, aliás, eu não entendo o porquê ele matou todo mundo. Porque, aliás, matou todo mundo não, ele entrou atirando lá na escola e matou aquelas pessoas. Mas eu entendo um pouco do que ele estava pensando, sabe? O que ele queria com aquilo. E o que ele queria com aquilo era basicamente atenção. Era basicamente atenção. Toda vez que eu tava no ápice assim de sair procurar uma arma e atirar nas pessoas, tudo que eu queria, na verdade, era atenção, sabe? Apesar de ser um cara introvertido, eu sempre, principalmente nos chãs, tem essa cultura de que não, quem tá no chão é superior. Quem tá no chão é um cara, porra, que é mais instruído, é um cara mais inteligente. E um cara que tá querendo fazer algo do tipo, tá querendo atirar nas pessoas, ele já tá num ápice de ego, sabe? Tão grande que ele se acha um deus. Ele se acha um ser superior, superior a todos. Todo mundo, sabe? Todo mundo é pequeno para ele. Uma vida não vale nada. A vida das pessoas não vale nada. A luta, ele não vê a luta das pessoas diárias, sabe, para sobreviver. Ele não tem empatia, ele não tem compaixão. Ele é o incompreendido, ele é o Deus e é o que acontece. E o problema, eu acho que da sociedade de hoje em dia é que eles não sabem como combater esse tipo de sentimento nas pessoas. E tem como combater. Principalmente numa idade, dependendo da família, sabe? Tem família que dá tudo pra aquela pessoa. Tem família que, sabe, acaba tornando essa molecada muito mimada, digamos assim. Eles elevam tanto o nível da vida que quando essa pessoa precisa passar por uma dificuldade, quando essa pessoa precisa experimentar um pouquinho, sabe, da humildade, aí é tarde demais, porque essa pessoa já vai estar acostumada com o nível elevado de vida e de atenção. E é o que acontece. É o que acontece. No caso de Christchurch, cara, aquilo foi pesado demais. Eu assisti o vídeo e acho que foi o pior. Acho que, puta merda, eu não entendo. Nesse caso de Christchurch, eu não entendo o porquê o cara. É óbvio que tem muito terrorismo, sabe? É óbvio que as coisas que ele falou em combater faziam sentido. Digo, não combater o islamismo, sabe? Caralho, é difícil de explicar. Por exemplo, aqueles caras que vandalizaram o o túmulo da menina, sabe? Teve um caso desse que ele escreveu o nome dela em um dos fuzis, né? E dizia estar homenageando ela. Era tipo uma vingança. Ele estava tentando vingar. E o fato é que esse caso em específico, porra, eu também fiquei indignado na época. Foram imigrantes, né? Imigrantes islâmicos que entraram no país lá. Eu não sei se é Inglaterra ou se foi na própria Nova Zelândia. Acho que não foi na Nova Zelândia. Foi um país lá na França, não sei. Que os imigrantes eles entraram lá no país. Essa menina, eu não tenho certeza se ela foi morta pelos imigrantes ou se
foi só o caso do túmulo. Mas o que eu sei é que eles vandalizaram o túmulo dela, sabe? Arrancaram a cruz e mijaram em cima, esse tipo de coisa. E é bizarro, bizarro. Eu também entendo, sabe? Eu também me indigno com esse tipo de coisa. Porém, cara, não tem como você tratar a exceção como regra. É algo que eu sempre digo, não tem como você, sabe, não tem como você maltratar não tem como você pensar mal de uma comunidade inteira de islâmicos por causa desse caso. Não tem como você falar que todo islâmico é terrorista, sabe? Tem islâmicos pacíficos, tem pessoas que, porra, só querem viver e querem paz para todo mundo, sabe? Porém, o cara é aquela coisa que eu falei, ele não tem empatia por ninguém, ele já tá num, num nível alto de superioridade, né? Superioridade mental. O cara tá se achando um deus. Ele vai lá e faz uma putaria daquela, velho. Ele vai lá e mata, porra, 50 pessoas. Parece que nos primeiros dias lá foi foram confirmadas 40 pessoas, né? Naquela mesquita que ele fez o vídeo. Mas parece que ele foi para outra mesquita e lá ele já começou a atirar, né, em outras pessoas e subiu para 50 o número de vítimas. E eu não faço a mínima ideia como estão os chãs agora. Eu não faz muito tempo que eu não entro em um. E o fato é que eu tenho certeza que eles devem estar aplaudindo, sabe? Devem estar aplaudindo esse tipo de coisa. Aliás, tem uma coisa que eu fiquei pensando bastante esses dias. É porque esse cara, porque ele não usou essa energia, sabe? Já que ele odeia tanto islâmicos e islamismo, por que ele não usou essa energia que ele tinha toda para matar, essa vontade de matar, e foi para um país da faixa de Gaza, por exemplo? Sabe? Por que não foi no Paquistão, onde tem guerra? Por que não foi, porra, para a Síria combater o islamismo lá, o jihadismo, onde estão os verdadeiros, né? Os verdadeiros terroristas. Como que você matar os únicos islamistas, digamos assim, como que matar os únicos islamistas pacíficos vai ajudar em alguma coisa? Como que você matar gente de bem que estava lá rezando em uma mesquita vai ajudar em alguma coisa? Isso só vai piorar. Isso só vai piorar. E tem algumas screenshots que ele também é de um Chan, só para deixar claro. Tem o 4chan, se eu não me engano ele tá, é 5chan, 8chan, alguma coisa assim. Mas ele também é de um Chan, isso já explica muita coisa, né? O cara é outro Channer. E o que me incomoda nesse caso é o fato de ter um post dele em um desses chans em que dizia que isso tudo não tem nada a ver com o fato dessas pessoas serem islâmicas, não tem nada a ver o fato de ele odiar islamistas ou algo do tipo. Tem um post lá dele dizendo que ele só fez isso para criar mais divisão nas pessoas, politicamente dizendo, sabe? Mais divisão socialmente, sabe? Porque hoje em dia, é verdade, o mundo está totalmente polarizado, sabe? Ou você defende isso ou você defende aquilo. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Ou você, porra, ou você aceita o que a mídia fala ou você é um fascista, homofóbico, algo do tipo. E
nesse caso, ele citou várias coisas assim, tipo, o subscribe to PewDiePie. Cara, essa é outra coisa que me deixou muito puto, porque eu assisto bastante, sabe, o PewDiePie, todo vídeo, aliás, eu assisto do PewDiePie. E ele vai lá e fala subscribe to PewDiePie. E o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui, né, em Suzano. Eles começaram a, ao invés de culpar o culpado, ao invés de culpar o assassino que vai lá e mata, porra, 40 pessoas num vídeo e streama no Facebook, não, eles começaram a fazer artigos do PewDiePie, sabe, ligando ele ao caso, começaram a culpar ele. E, porra, isso é demais, cara, é demais. A mídia, se as pessoas acham que a mídia só tá podre aqui no Brasil, é porque eles não veem as coisas que acontecem lá fora, velho. Só estão vendo isso porque é um caso muito fodido mesmo, né? O cara, porra, matou 40 pessoas. Isso daí é um caso que está sendo comentado no mundo todo. Aí as pessoas começam a culpar o PewDiePie pelo que o retardado mental fez. Isso é algo que me deixa muito emburrecido, aborrecido. É um negócio que, sei lá, não tem explicação. Não tem explicação. As pessoas, ao invés de... Puta que pariu, velho. É de fuder, é de fuder. Então, eles começaram a culpar o PewDiePie, começaram a culpar o Ben Shapiro por causa da... O Ben Shapiro é um comentarista político norte-americano, né? Ele tem o Ben Shapiro Show, que ele é tipo um podcast, só que falado, né? Tipo um jornalzinho, é parecido com o MBL News, né? E ele faz lá, ele também... Eles começaram a ligar o Ben Shapiro por causa dos discursos dele, entre aspas, antissemitas, né? Que ele falava que era contra imigração, essas paradas assim. Eles começaram a dizer que por causa do Ben Shapiro ter comentado e dito que era contra a imigração, ele começa a falar sobre a comunidade islâmica e tal. Aí eles começaram a ligar dizendo que era o Ben Shapiro o culpado porque ele começou a incitar esse ódio nas pessoas. Então esse negócio de querer culpar outra coisa e outras pessoas por ao invés de culpar o próprio culpado, isso não é só uma coisa aqui do Brasil, né? Dá pra perceber que é uma coisa mundial. Essa polarização é mundial, sabe? E toda desgraça que acontece, ao invés deles culparem os próprios culpados, ao invés deles culparem, porra, os terroristas, os assassinos, os bandidos, eles sempre tentam passar a culpa para outra coisa. Eles sempre tentam passar a culpa, principalmente para as pessoas de quem eles são contra, sabe? De que, como eu disse, se tá polarizado, tem dois lados. E eles sempre tentam colocar a culpa no outro lado, sabe? E eu não estou falando que só a esquerda faz isso. A própria direita faz isso também. Toda desgraça que acontece, a esquerda fala que é culpa da direita. E a direita rebate dizendo que de alguma forma é culpa da esquerda. E eles ficam nesse ping-pong. Porra, eu falei que eu não ia falar de política, mas de qualquer forma, esses dois casos, o que mais me chateou assim é exatamente isso. As pessoas, ao invés de culpar os culpados, né, eles caçando, porra, colocando a culpa em outras coisas e em outras pessoas. Voltando no caso de Suzano, eles tentaram novamente associar o caso aos videogames. Cara, eu jogo Hatred, eu jogo Postal, eu jogo I Have No Mouth and I Must Scream,
E nem por isso eu vou sair atirando, sabe? Como eu disse, eu já tive essa fase, né? Só que não tinha nada a ver com jogos, era tudo outra coisa, sabe? É tudo outra coisa, era tudo uma questão mais de atenção, sabe? De não se dar bem com o pessoal da escola e esse tipo de coisa. Mas toda vez que acontece uma desgraça dessa, da mesma forma que quando aconteceu Columbine, eles tentaram culpar. Eles tentaram arrumar várias culpas. Eles disseram que era os videogames, né? Na época o Doom, porque o Eric Harris era um cara que gostava muito de Doom 2, jogava, fazia mapa e tudo mais. E tem até um rumor que ele fez um mapa que era exatamente a escola de Columbine, mas nunca foi confirmado mesmo. Eles culparam a música, no caso, culparam a banda KMFDM e principalmente o Marilyn Manson, porque em um dos manifestos lá, aliás não teve manifesto nesse caso, se eu não me engano, teve só as cartas de despedidas deles e culparam Marilyn Manson porque eles ouviam, né? Marilyn Manson, KMFDM, Nine Inch Nails. E cara, é foda, velho, é foda porque eu não entendo porque as pessoas não culpam os culpados ao invés de ficar puxando a sardinha para as outras pessoas, para as outras coisas. Ninguém faz algo do tipo ah, influenciado, sabe? Ninguém é burro o suficiente de dar um tiro na cabeça de uma pessoa porque viu num filme. Já deve ter acontecido, mas é aquela coisa. Não tem como tratar a não tem como tratar como regra a exceção. Não é porque aconteceu uma vez que toda vez que acontece é por causa disso, sabe? Não é porque uma pessoa assiste Jason, sabe, que vai pegar um facão e vai para uma casa de campo que alguém tiver, vai lá e vai cortar a cabeça de todo mundo, sabe? E, pô, eu poderia citar vários exemplos. No meu caso mesmo, não é porque eu jogo Hatred que eu vou sair esfaqueando todo mundo e atirando todo mundo na rua. Não é porque eu jogo Postal que eu vou sair mijando na cara das pessoas, cortar elas no meio. Não é porque eu jogo Counter-Strike que eu vou sair atirando todo mundo. São várias coisas, cara, que eu acho que. Acho que o que eu tinha pra falar desse caso era isso mesmo, sabe? O que tem me incomodado essa semana, o que todo mundo tem falado é isso. Eles, ao invés de culpar os culpados, eles tentam culpar outras pessoas e outras coisas, outros hobbies, sabe? E eu acho que não deve ser assim, sabe? Os psicopatas são eles, não tem nada a ver com banda nenhuma, com jogo nenhuma, com outra pessoa nenhuma. Os culpados devem ser punidos, né? Infelizmente eu. Infelizmente não, felizmente, né? O garoto lá ele se matou. Porque eu falo felizmente porque na minha opinião um cara que não tem mais empatia, um cara que não tem mais nada a perder, né? E que fez o que fez, acho que não merece viver com as outras pessoas mesmo, não merece viver em sociedade. E o que eu queria mesmo é que nesse caso de Chris Church acontecesse a mesma coisa. Esse cara, porra, não merece viver não, velho. Mas infelizmente tem aquela coisa chamada direitos humanos, né? Direitos humanos que infelizmente ultimamente não, vai fazer muito tempo já que os direitos humanos é direito só dos bandidos, das pessoas que fazem coisas ruins. E eu tenho certeza que se acontecesse alguma coisa com esse cara hoje, lá de Christchurch, um monte de gente ia começar a fazer texto dizendo que era um absurdo, que né, ele deveria ser julgado, tudo. É o que eu sempre ouço, todo ser humano merece ser julgado criminalmente. Cara, isso é uma bizarrice tremenda, tremenda.
A partir do momento que o cara faz uma chacina do jeito que ele fez, é um terrorismo, é praticamente terrorismo aquilo que o cara fez. E, cara, o pior de tudo, é que nesse caso de Christchurch, eu tenho certeza que vai ter uma retaliação. É certeza que vai ter uma retaliação. Porque, porra, esse cara não tem cabeça mesmo, né? Porque se ele tava revoltado, sabe, com as coisas que aconteciam, com terrorismo e esse tipo de coisa, se ele acha que fazendo aquilo ali ia acabar com o terrorismo, porra, ele deve estar muito, sei lá, muito fora de si, né? Mas eu tenho certeza que é isso mesmo que ele quer. Ele só queria causar o caos e conseguiu, né? Conseguiu. Tá aí sendo falado até hoje. Ele teve um julgamento agora, no dia 13, se eu não me engano, no dia 15, não tenho certeza. Mas parece que ele vai ter um outro julgamento agora, no dia 1º de... Não vou falar 1º de abril porque eu também não sei, mas vai ser no começo aí de abril. E, cara, eu espero que eles, sei lá, velho. Se tiver uma pena de morte na Nova Zelândia, eu posso até pesquisar depois. Eu espero que tenha, porque um cara desse, ele não pertence ao planeta Terra, não. Um cara desse não merece viver com as outras pessoas, não merece ver nem a luz do dia, não merece nem respirar o ar que as outras pessoas vivem. Um cara que mata 50 pessoas assim do nada, só porque ele se achava um deus, se achava superior às outras pessoas, não é um cara que merece viver, não. Infelizmente, essa é a verdade. E é isso. O que eu tinha para falar hoje era isso mesmo. Eu não sei como que eu vou fazer esse podcast, se eu vou fazer semanalmente, mas eu pretendo continuar com assuntos variados, não sei, assuntos que ocorram, que aconteçam na minha vida ou alguma coisa do tipo, né, que aconteceu agora. E é isso.